Tem gente que está tentando vencer na vida carregando correntes invisíveis, carregando medo, culpa, passado, insegurança, crenças limitantes e uma identidade que não é verdadeira. Mas hoje nós vamos entender que ninguém vive a prosperidade verdadeira enquanto continua preso por dentro. Porque a liberdade começa antes de aparecer por fora. Antes da vida mudar ao nosso redor, alguma coisa precisa despertar dentro de nós. E é sobre isso que vamos falar hoje, olhando para uma mensagem muito forte que encontramos em Deuteronômio capítulo 10. Nesse capítulo, Deus fala ao povo depois de uma caminhada difícil. O povo já tinha errado, já tinha falhado, já tinha se perdido em alguns momentos, mas Deus não estava ali apenas cobrando comportamento. Ele estava chamando aquele povo de volta para a essência. E essa mensagem também fala com a gente, porque muitas vezes nós queremos uma vida melhor, queremos prosperar, queremos ter paz, queremos saúde, queremos alegria, liberdade, queremos tempo, sucesso, propósito, mas ainda continuamos presos em pensamentos antigos. A gente quer avançar, mas ainda por dentro se sente pequeno. A gente quer prosperar, mas ainda se sente culpado por desejar crescer. A gente quer viver em paz, mas ainda carrega medo do futuro. A gente quer ser livre, mas ainda depende da aprovação dos outros. E talvez a grande pergunta seja: o que está prendendo a nossa vida hoje? Em Deuteronômio 10, Deus chama o povo para lembrar quem Ele é. Lembrar do caminho, lembrar dos princípios e voltar o coração para aquilo que realmente gera vida. Uma das mensagens centrais do capítulo é que Deus não queria apenas rituais externos, Ele queria o coração do povo. E isso nos ensina muito para nós, porque não adianta querer ou não adianta parecer forte por fora e estar destruído por dentro. Não adianta buscar sucesso sem paz. Não adianta ganhar dinheiro e perder a alma. Não adianta conquistar coisas e continuar se sentindo vazio. A verdadeira prosperidade começa quando nós alinhamos a nossa vida com os princípios certos. E um desses princípios é a identidade. Nós precisamos nos lembrar de quem somos. Nós não somos o nosso erro. Nós não somos o nosso passado. Nós não somos a opinião de quem nos diminuiu. Nós não somos a fase difícil que estamos passando. Nós não somos, ou melhor, nós somos seres criados com propósito, com dons, com talentos, com habilidades, com inteligência, criatividade, capacidade de aprender, de crescer, de reconstruir e de gerar frutos. Mas muita gente vive presa porque acreditou em mentiras por muito tempo. Mentiras como: eu não consigo, eu não mereço, dinheiro não é para mim, felicidade é para os outros, eu nasci para sofrer, eu já perdi muito tempo, eu não tenho talento, eu não sou capaz, e por aí vai. Essas frases parecem pequenas, mas quando repetidas por ano, viram prisões dentro da mente. E aqui entra um ponto importante. Para viver liberdade, nós precisamos quebrar alianças internas com aquilo que nos aprisiona. Não dá para viver uma vida nova alimentando os mesmos pensamentos de escravidão. Deuteronômio 10 nos mostra que Deus conduz o povo para um caminho de obediência,
reverência, amor e serviço. Mas não como peso, mas como direção. Porque os princípios do Criador não existem para nos prender. Eles existem para nos proteger, para nos alinhar e nos conduzir a uma vida mais inteira. Quando nós respeitamos as leis naturais da vida, a vida começa a responder de outra forma. Quem planta disciplina colhe crescimento, quem planta sabedoria colhe boas decisões, quem planta fé e ação colhe movimento, quem planta gratidão colhe leveza, quem planta responsabilidade colhe maturidade, quem planta verdade colhe liberdade, e quem planta propósito colhe prosperidade com sentido. Por isso, prosperidade não é apenas ter dinheiro. Prosperidade é viver por inteiro, por completo. É ter paz para dormir, saúde para caminhar, clareza para decidir, coragem para agir, sabedoria para administrar. É ter humildade para aprender, é ter liberdade para ser quem somos ou quem nascemos para ser. Claro que o dinheiro é importante, os recursos são importantes, o crescimento financeiro é importante, mas riqueza sem sabedoria pode virar prisão também. Tem gente que tem muito, mas vive com medo de perder. Tem gente que conquista, mas não desfruta. Tem gente que cresce por fora, mas se afasta de si mesma por dentro. A prosperidade verdadeira é aquela que nos aproxima da nossa essência, não aquela que nos afasta de nós mesmos. E Deuteronômio 10 nos lembra de algo forte. Tudo pertence a Deus. O céu, a terra e tudo o que há. Isso nos ensina a humildade. Nada do que temos é para alimentar o orgulho. Tudo que recebemos deve ser administrado com consciência. Nossos dons não são para nós. Nossa inteligência não é só para nós. O nosso dinheiro não é só para vaidade. Nosso tempo não é só para distração. Nossa vida tem um propósito maior. E quando a gente entende isso, a prosperidade deixa de ser egoísmo e passa a ser serviço. Nós prosperamos para cuidar melhor da nossa família, para viver com dignidade, para ajudar mais pessoas, para realizar aquilo que nasceu dentro de nós, para deixar um legado, para caminhar com liberdade e contribuir com o mundo. Agora, como a gente começa essa caminhada de liberdade interior? Primeiro precisamos reconhecer o que tem nos prendido, o que tem nos mantido preso. Pode ser medo, medo de tentar, medo de falhar, medo de recomeçar, medo do julgamento, medo de dar certo e não saber lidar com tudo isso. Também pode ser culpa, culpa por escolhas do passado, culpa por ter errado, culpa por querer mais, culpa por descansar, culpa por dizer não. Pode ser uma crença limitante, uma ideia antiga que entrou na nossa mente e virou verdade sem nunca ter sido verdade. Então a primeira prática é simples, é escrever. Pegar um papel e responder com sinceridade. O que eu ainda acredito sobre mim que está me impedindo de crescer? Essa pergunta pode revelar muita coisa. Talvez a gente descubra que não está faltando oportunidade. Está faltando se enxergar com verdade. Segundo, precisamos trocar a mentira por uma verdade. Se a mentira diz eu não sou capaz, nós respondemos com a verdade. Eu posso aprender, crescer e melhorar um passo de cada vez. Se a mentira diz eu não mereço prosperar, nós respondemos: prosperar com propósito é uma forma de honrar a vida que recebi.
Se a mentira diz é tarde demais, nós respondemos: enquanto há vida, há também caminho, aprendizado e recomeço. Não é só pensamento negativo, é renovação da mente. É parar de repetir frases que nos interam e começar a declarar verdades que nos levantam. Terceiro, precisamos agir de forma alinhada com a nova identidade. Porque identidade não se prova só com palavras, ela se fortalece com atitudes. Se nós dizemos que queremos liberdade, mas continuamos presos aos mesmos hábitos, às mesmas escolhas, às mesmas rotinas, aos mesmos pensamentos, se comportando da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, nada vai mudar. Se dizemos que queremos prosperidade, mas não cuidamos do dinheiro, do tempo, da saúde, da mente, a vida continua desorganizada. Então, uma dica prática é escolher uma área para organizar. Pode ser uma área por semana, pode ser o tempo, pode ser as finanças, a alimentação, o sono, o ambiente, a vida espiritual, uma conversa que precisa acontecer. Não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisamos começar. A liberdade cresce quando a gente dá passos conscientes todos os dias. Vou dar um exemplo simples. Imagine uma pessoa que sempre ouviu que não era boa o suficiente. Ela cresceu tentando agradar todo mundo, dizia sim quando queria dizer não, tinha medo de cobrar pelo próprio trabalho, sentia culpa por descansar e por causa disso vivia cansada, esgotada, confusa e sem prosperar. Um dia essa pessoa começa a perceber: eu estou vivendo baseada no medo, não na verdade. Então ela decide mudar pequenas coisas. Começa a organizar seus horários, começa a estudar sobre dinheiro, começa a cuidar da saúde, começa a dizer não para o que rouba sua paz, começa a valorizar seus talentos, começa a orar, meditar, refletir, buscar direção, começa a agir como alguém que tem valor. A vida não muda em um dia, mas a direção muda no momento em que a identidade desperta. E quando a identidade desperta, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os resultados começam a mudar. É assim que a liberdade interior começa a gerar prosperidade exterior. Porque a gente para de agir como escravo do medo e começa a caminhar como filho, como filha, como alguém criado com um propósito. Porque a gente não precisa viver essa vida de escassez. Em Deuteronômio 10, há também um chamado para amar, servir e andar nos caminhos de Deus. Isso é muito importante porque liberdade não é fazer qualquer coisa. Liberdade é ter domínio sobre si mesmo para escolher o que constrói e abandonar o que destrói. Liberdade não é viver sem princípios. Isso vira confusão. Liberdade verdadeira é viver tão alinhado com a verdade que a mentira perde força sobre nós. É quando o medo aparece, mas não governa. É quando a culpa tenta voltar, mas não manda mais. É quando o passado existe, mas não define mais. É quando a opinião dos outros chega, mas não controla mais. É quando nós entendemos: eu tenho uma caminhada, eu tenho uma missão, eu tenho dons, eu tenho vida, eu tenho responsabilidade sobre o que faço com tudo isso. E aqui está um ponto que pode transformar a nossa visão. Deus não nos chama para uma vida pequena.
Ele nos chama para uma vida alinhada, e uma vida alinhada cresce. Cresce em sabedoria, em paz, maturidade, amor, prosperidade, contribuição, liberdade. Mas esse crescimento precisa ter raiz, porque árvore sem raiz cai com qualquer vento. Nossa raiz precisa estar na verdade, nos princípios, na fé, na consciência, no propósito e na responsabilidade. Então hoje a mensagem é esta: nós não precisamos continuar presos. Nós podemos despertar, podemos olhar para dentro com coragem, podemos reconhecer as mentiras que aceitamos, podemos quebrar o medo, podemos soltar a culpa, podemos cuidar da mente, do corpo, da alma, do dinheiro, do tempo e dos relacionamentos. Podemos honrar os dons que recebemos. Podemos construir uma vida mais livre, mais simples, mais próspera, mais feliz e mais verdadeira. Mas precisamos dar o primeiro passo. E talvez o primeiro passo hoje seja apenas parar e dizer: eu não fui criado para viver preso. Eu fui criado para viver com propósito. Eu não vou mais alimentar a culpa que me paralisa. Eu não vou mais obedecer ao medo como se ele fosse meu dono. Eu vou despertar minha identidade e caminhar na liberdade que gera prosperidade. Porque quando nós mudamos a forma como nos vemos, mudamos a forma também como decidimos. E quando mudamos a forma como decidimos, mudamos a direção da nossa vida. Deuteronômio 10 nos chama de volta para o coração, para os princípios, para a verdade, para a caminhada com Deus e para uma vida com sentido. E esse chamado continua vivo. Não importa onde nós estamos hoje, importa para onde decidimos caminhar a partir de agora. Uma vida pode ser mais leve, a mente pode ser mais livre, o coração pode ser curado, a prosperidade pode vir com propósito, a riqueza pode vir com sabedoria e a felicidade pode deixar de ser uma busca distante para se tornar uma construção diária. Que a gente tenha coragem de soltar o que está pesando. Que a gente tenha humildade para aprender, que a gente tenha fé para recomeçar, que a gente tenha disciplina para crescer. E que a gente tenha consciência para viver a nossa verdadeira identidade. Porque a liberdade que nasce de dentro abre caminho para a prosperidade que floresce fora de nós. Se essa mensagem falou com seu coração, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de quem é. Porque talvez essa frase seja o começo de uma nova fase, de uma nova caminhada. Nos vemos no próximo vídeo.